بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, pesados irmãos e pesadas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Então nós dissemos que íamos e estamos aqui a analisar a razão de votar. Não é? Aquilo que são as razões que levam as pessoas, ou as motivações, com base nas quais as pessoas saem naquele dia e vão votar. Nós estamos a avaliar agora as diferentes razões e vamos, neste momento, analisar a primeira questão, que é o voto ideológico. O voto ideológico é um voto que é feito por motivações ideológicas. Então, a ideologia, muitas das vezes, ela é a motivação que leva o indivíduo a ir votar. Então, em relação à governação e à política, quais são as principais, vamos lá dizer, ideologias que movimentam as pessoas, que é a razão das pessoas escolherem entre um e outro candidato. Muitas das vezes fazem isso com base na ideologia. Então vamos analisar aqui o voto ideológico. É que naquele dia algumas pessoas saem e vão lá para votar aquela que é a sua ideologia. Essas ideologias, nós a discutirmos de uma forma mais facilitada, vou organizá-las assim como os cultores das ciências políticas o fazem. Então, nas ciências políticas, desenvolveram uma dicotomia, não é? Entre esquerda e direita, composta por essa esquerda e direita. O que é isso de esquerda, o que é isso de direita nas ciências políticas? Já vamos ouvir muito falar políticas, não é? Da esquerda ou da direita ou por outra. Também vamos ver partidos de direita, partidos de esquerda. O que são esses partidos de direita, o que são partidos de esquerda? Então as pessoas muitas vezes escolhem nesta base. A nível, não é do mundo, estou a falar a nível do mundo, da democracia, onde votam, não é? Então muitos têm essa base para escolher um partido. Então, o que é isso de esquerda, o que é isso de direita? Na verdade, durante a Revolução Francesa, não é, por volta dos anos 1789, então ali é preciso perceber que antes da Revolução Francesa, não é, havia ali uma monarquia na França, não é? Então, nesta monarquia que existia na França, ela começou a sofrer uma crise, não é? Começou a perder a popularidade, as pessoas começaram a se revoltar contra a monarquia. E esta monarquia ela era mais ou menos constituída até aquele momento por 3 estados, em 3 níveis. Então, os 3 estados eram 3 níveis praticamente da sociedade, não é, francesa na altura. Então, esses níveis quais são? Existiam aqueles que pertenciam ao clero que era a elite religiosa, não é? Os bispos, não é? Arcebispos e outros, aqueles que faziam parte do clero, não é? Então, esta era a classe chamada do clero, a classe mais alta na França, durante a monarquia. Mas também existia a nobreza. Então, esses eram aqueles que podiam ter pertencido, por exemplo, àqueles que eram do exército, que defendiam o clero, defendiam, não é, os governantes. Então estamos a falar desta classe. Então também pertenciam ali à nobreza. Então depois tínhamos a outra classe, que era o povo. Eu não vou detalhar muito isto, né? O povo. Então no povo nós teríamos desde a burguesia, que eram aqueles comerciantes, aqueles que eram já um pouco mais avantajados no povo, mas não deixavam de ser povo, está claro? Então eles eram o povo e tinham lá trabalhadores, operários, camponeses, como
se descreve aí. Então, haviam essas três classes. No entanto, ocorreu já, discutia-se que este regime, o povo que era a maioria, está claro, esta classe que é o terceiro Estado, que era o povo, tinha muito poucos direitos e, no entanto, é que pagavam mais impostos, enquanto que a nobreza não pagava impostos e beneficiava-se, não é, das colheitas, do trabalho do povo. Tá? E depois tinha o clero, claro, que também eram os mais, vamos lá, com maiores regalias. Então aí este povo, que era a maioria, começa a levantar questões em relação à continuidade. Começa a haver uma crise na monarquia e vão e discutem, sentam na Assembleia, não é? É chamada Assembleia Nacional, não é? Da França, e discutem a continuidade ou o futuro da monarquia, começa-se a debater o futuro da monarquia. Então, na Assembleia, as pessoas que estavam lá para discutir esta questão sentavam-se divididos entre a esquerda e a direita. Está claro? Na direita, nós encontravam-se lá, na direita, no lado direito, em relação ao presidente da Assembleia Nacional Francesa, da França, né? Então, havia lá os defensores, aqueles que apoiavam a monarquia, aqueles que apoiavam a continuidade da monarquia. Então, os que apoiavam a continuidade da monarquia, eles sentavam do lado direito. E do lado esquerdo, sentavam os outros que achavam que não, é chegada a altura de encontrarmos um outro modelo, não é? Que não era necessariamente o modelo de coisa. Então tinha que haver reformas sociais, precisava-se reformar a economia. Então esses foram chamados da esquerda. Então, as características gerais é que os da direita prestigiavam ou valorizavam a continuidade da monarquia e depois eram da tradição, manter a tradição e continuar com o sistema da monarquia, valorizavam muito a tradição e a ordem social. Enquanto que aqui os da direita, aliás, os da esquerda, aliás, quer dizer, os da esquerda, esses sim defendiam reformas sociais e económicas, promovendo mais igualdade, inclusão e por aí adiante. Então, era o povo, a maior parte eram os defensores que estavam aqui com essas ideias progressistas que abundavam mais, sentavam-se deste lado esquerdo. Então aí nasceu esta dicotomia esquerda-direita. Eu vou usar agora, doravante, essa dicotomia esquerda-direita para colocar as diferentes ideologias, não é, que as pessoas têm, principalmente as ciências políticas, colocam, mas de uma forma sumária. Eu vou apenas resumir estas ideologias. Mas para encurtar o próximo vídeo, entendam que esses 3 vídeos estão assim separados, curtos, para facilitar mais o nosso manuseio desses vídeos. Então vamos falar então agora da esquerda à direita e quais ideologias pertencem à esquerda, quais pertencem à direita. Existem aquelas que nem tanto lá, nem tanto cá. Então nós vamos desenvolver este tema a seguir. Muito obrigado. Salam.